Olá, pessoal. Meu nome é Rob e gostaria de compartilhar uma experiência que tive ao ir ao médico por cerca de 3 meses. Minha esposa havia me dito enquanto eu dormia que eu estava parando de respirar e ela realmente saía do tempo de vigília. Os eventos que estavam acontecendo comigo provavelmente estavam no auge, cerca de 180 vezes por noite, em que eu parava de respirar durante toda a noite. Por isso, fui ao médico por sugestão dela e acabei tendo uma conversa bastante robusta com o médico sobre o que agora descobri ser a apneia do sono, que era bastante grave. Então, o médico queria me submeter a alguns estudos do sono e coisas do gênero, mas eu não estava pronto para esse tipo de tratamento na época. E eu estava levando uma vida bem selvagem, então não pensei muito nisso. Na verdade, eu disse ao médico que, se algo acontecesse comigo, porque eles me explicaram que isso poderia me matar e que eu poderia parar de respirar enquanto estivesse dormindo e nunca mais acordar. Então, eu simplesmente disse a eles que, se isso acontecesse, aconteceria. Naquela época, eu não tinha muita fé ou qualquer tipo de vínculo religioso com nada. Portanto, eu estava praticamente por conta própria. Então cheguei à noite do meu evento. Foi uma experiência única, porque eu sabia que não estava respirando em determinados momentos da noite, pois isso me fazia acordar assustado. Eu acordava chocado e tinha essas sensações estranhas de não estar respirando e tentando recuperar o fôlego. Então, nessa noite em particular, não houve nenhum susto e senti que minha respiração parou. Nesse momento, senti o que agora sei ser meu espírito saindo do meu corpo orgânico. Quando meu espírito entrou em meu corpo, senti uma liberdade e uma alegria completa que nunca havia experimentado antes. Achei que estava sonhando e tinha certeza de que estava sonhando. Pensei comigo mesmo, este é um dos sonhos mais incríveis que alguém pode ter, e me senti sem peso. Olhei para baixo e vi meu corpo deitado na cama ao lado do corpo de minha esposa, que estava de costas para mim, e eu estava deitado de costas naquele momento, com os olhos fechados e sem respirar. Então fiquei ali olhando para o meu corpo. Foi uma maravilha que não consigo descrever, pois foi surreal. Eu estava olhando para o meu próprio corpo enquanto estava do lado de fora, e abaixei o braço esquerdo e o braço direito, e percebi que não tinha tatuagens no braço. Meu corpo é coberto por muitas tatuagens, e na época eu tinha piercing nos mamilos. Minhas orelhas eram furadas e eu tinha tatuagens no peito e no braço, e comecei a olhar para o corpo em que eu estava, e não havia marcas nele. Era muito puro, e pensei, meu Deus, isso não está certo. Comecei a sentir uma presença no cômodo e o quarto começou a escurecer. Senti uma sensação de flutuação que estava me afastando da sala. E eu não queria sair porque vi minha esposa e eu. Não tinha medo do que estava acontecendo comigo. Ainda assim, eu tinha a sensação de que não queria que ela acordasse e me encontrasse daquele jeito, mas comecei a ser puxado com um pouco mais de força, e esse tipo de escuridão começou a me envolver. Parecia que eu estava sendo puxado por esse vórtice. Então, comecei a pensar em todas as pessoas que haviam falado comigo sobre Deus e a vida após a morte. Era como se eu estivesse tendo uma retrospectiva completa de cada um desses momentos que tive durante toda a minha vida. Eu via, não apenas via essas coisas acontecendo, mas podia sentir a essência de tudo o que já havia feito em minha vida. E havia muito mais coisas negativas que me estavam sendo mostradas. Havia coisas positivas. Vi muitas coisas positivas. Ainda assim, o negativo era o saldo mais pesado que eu podia sentir e ver, e provavelmente podia sentir essa emoção. Pude sentir a emoção que tive durante esses eventos. Pude sentir as emoções de qualquer pessoa que estivesse envolvida nesse evento. E posso sentir seus sentimentos e sua decepção. Foi uma sensação extremamente única sentir toda essa emoção e toda essa energia. Quando me mostraram essa retrospectiva completa em minha vida, tudo começou a ficar mais escuro, e comecei a ter um pouco de medo, mas pude começar a sentir isso. E acho que a única maneira de dizer isso é:
desgraça iminente. Quando uso a palavra desgraça, é um eufemismo, porque a sensação era de pura negatividade, e era negatividade em todas as camadas e em todos os níveis de compreensão que um ser humano poderia imaginar. E quando digo negativa, tenho que usar também a palavra maligna porque o que eu estava sentindo era extremo, horrível. Estava se multiplicando exponencialmente à medida que eu era puxado ainda mais para esse tipo de abismo negro e vazio. Comecei a ouvir vozes e gritos fracos à medida que era puxado para esse vórtice negro, e a sensação de emoção percorria completamente meu corpo. Era como se eu tivesse me tornado tudo, e isso era difícil de articular porque você não sente essas coisas quando está vivo aqui, neste plano de existência. Os gritos e as emoções que eu sentia se tornaram cada vez mais fortes, e eu podia começar a sentir o cheiro. E os cheiros eram horríveis. Posso lhe dizer que era desagradável, e eram tão desagradáveis quanto você pode imaginar, e eles estavam em suas formas mais puras, e eu podia sentir o gosto. Eu podia sentir isso em mim mesmo e em tudo de negativo que um ser humano possa imaginar. E você começa a sentir tudo isso ao mesmo tempo. Nunca senti medo do que estava acontecendo, e não havia a sensação de gritar para ser salvo, o que era único. Eu nunca soube quem era Jesus Cristo ou o que Deus representava. Nunca havia lido uma Bíblia. Eu não entendia como clamar a alguém que pudesse me salvar, porque sempre confiei em mim mesmo. Nesse momento percebi que não estava mais vivo e que estava praticamente sozinho. A percepção era de que eu iria aceitar o que havia acontecido comigo. Então parecia haver uma presença ao meu redor, mas eu não conseguia entender o que era e ela estava lá. Mas não consigo dizer a vocês o que era ou quem era naquele momento. Eu tinha a sensação de que alguém estava me acompanhando nesse passeio, mas não fazia ideia de quem era. Eu podia sentir que havia incontáveis espíritos que estavam comigo. O número era incompreensível, e eu podia sentir cada espírito individual e único que estava lá. E eu entendia que havia uma razão para eles estarem ali. Não posso falar sobre cada um deles no que diz respeito a senti-los. Mas as sensações que eu estava tendo, as sensações negativas e tudo o que eu estava passando, eu podia sentir isso em cada um deles, e alguns deles eram muito mais horríveis do que o que eu estava sentindo. Então comecei a sentir e a ser puxado para a miséria, por assim dizer, ou para a companhia em que eu estava. Parecia uma sinergia lá embaixo, e tudo era amplificado em níveis de... Pelo que pude perceber, era ininterrupto. Comecei a entender outra coisa única que ficou muito clara enquanto eu estava lá. O tempo havia deixado de existir. Não havia compreensão de tempo algum. Ele não existia mais. Não havia uma linha linear para frente, para trás, acima ou abaixo de você. Isso era você estar lá. Era estar lá. E era como se a eternidade estivesse diante de mim para que eu entendesse que o tempo deixa de existir com o que entendemos em nossas vidas. E eu lhe disse que havia uma sensação de algo ao meu redor. Eu podia me sentir um pouco mais forte enquanto estava ali. Pensei comigo mesmo, bem, eu tinha ouvido as pessoas me falarem sobre o que era o inferno, e serei honesto com todos e muito transparente. Não havia fogo e enxofre. Não percebi que o que eu vi era pior do que isso, porque a fome, a sede e a miséria individual estavam além de qualquer comparação. Era como se eu estivesse em temperatura zero, negativa. E parecia que meu corpo estava queimando, mas não havia fogo. Se não havia luz e não havia calor, era algo que cada porção molecular de quem eu era nesse ponto do meu espírito podia sentir individualmente, como um corpo inteiro, mas como cada molécula individual de como era meu espírito, eu podia sentir essa miséria de sentir como se estivesse queimando porque não tinha calor. E muitas vezes me pergunto, à medida que adquiro um pouco mais de maturidade e me aprofundo nisso, que às vezes as pessoas falam sobre esse ardor no inferno. Mas para mim, era mais a ausência de calor e luz que era aquela miséria
e a sensação de estar no congelador mais frio e abaixo de zero em que já estive. Você ficava preso ali e seu corpo começava a ficar quente e a queimar. Então, fiquei ali daquele jeito. E os cheiros, os sons, o lamento. Eu não conseguia ver nada, mas como estava muito escuro, eu disse para o que quer que estivesse acima de mim, provavelmente disse isso em voz alta: estou aqui e não posso mentir. E há um entendimento de que toda a verdade é conhecida, e não tenho nada a dizer. Não há desculpas para o que fui e o que fiz ao longo de minha vida. Portanto, estou aqui pronto para dar um passo adiante, sabendo que mereço isso e que não estou gritando por essa ajuda. Estou apenas reconhecendo que agora entendo. E foi nesse momento que uma luz explodiu sobre mim. E eu nunca havia sentido esse tipo de amor em toda a minha vida. Era um amor não correspondido, puro e incondicional. A luz era de uma cor que nenhum ser humano jamais viu vivo e que pode ser articulada. Seu brilho. Essa luz estava viva. Essa luz era tudo o que havia de positivo. Compaixão, cuidado, amor. O que eu vi ali, nada mais poderia olhar para essa luz. E eu vi a quantidade de espíritos que estavam lá. E isso me fez cair de joelhos. Senti-me humilde e humilhei cada pedaço de quem eu era. E a luz falou. Mas ela trovejou nessa extensão e foi tão silenciosa ao mesmo tempo. Ela disse que eu tinha uma escolha e eu não entendi. Não conseguia entender que me fosse dada uma escolha enquanto eu estava ajoelhado nessa extensão de miséria e horror, olhando para ela como se tudo ali estivesse se afastando desta vida, e eu não conseguia olhar para isso. Outra epifania aconteceu. Houve uma sensação enquanto eu estava lá. Não havia um único denominador comum de emoção que eu não entendesse. Eu podia senti-las, mas não conseguia entendê-las e não conseguia articulá-las. E o que havia era a luz iluminada. Isso significa que qualquer espírito individual viveu com o fato de que existe um céu e um inferno. Todos nós, em algum momento, tivemos uma escolha, e viver lá e naquela eternidade com seus próprios horrores era um tipo de existência horrível, mas saber que havia outra escolha, que sempre existiu, era ainda mais difícil de viver. E eu sentia isso. Então, você sabe, não havia limite, não havia oportunidade de distorcer uma verdade, ser falso ou tentar distorcer algo. E eu simplesmente disse à luz: vi tudo o que você me mostrou, e não mereço essa chance. E comecei a dar um passo. E se você pode imaginar que essa luz ficou ainda mais brilhante e ainda mais cheia de amor, ela ficou e iluminou mais dessa existência. Fiquei ainda mais chocado ao ver sua maior extensão, e a luz mais uma vez disse: você tem a oportunidade de fazer uma escolha aqui. E eu fiquei ali, e mais uma vez disse à luz que eu entendi. Mas estou aqui por um motivo, e sei que você está aqui por um motivo. Mas o olhar que recebi simplesmente não justifica essa escolha para mim mesmo. Esta noite, eu disse à luz que não poderia fazer essa escolha porque sabia quem eu era e que estava aqui por um motivo. E uma luz me disse para olhar para a esquerda, e eu olhei. Olhei para a esquerda. E lá, no meio disso tudo, havia uma menina, e havia um pedaço de grama marrom no meio de todo esse horror, e eu podia ver cada folha de grama, cada cor e tom de verde que você pudesse imaginar em cada pedaço dessa grama. E ela fluía com vida, e ela se movia. Ela ficou ali e acenou para que eu entrasse naquela luz que eu não conseguia ver. E ela estava gritando através de minha cabeça para dentro desse poço. Eu não conseguia entender isso, e não entendia por que estava vendo tudo aquilo. E havia uma menina que parecia ter uns 3 ou 4 anos de idade, tentando me levar para essa luz, e eu não entendia. Olhei para ela e pensei, sabe, ela é tão linda, tão angelical. Ela era simplesmente perfeita. E eu lhe disse, eu não mereço. Eu não mereço a luz. Seus movimentos de mão e seus pensamentos estavam fluindo para mim, e ela simplesmente disse: você precisa entrar na luz.
Você precisa dessa oportunidade em sua vida. Olhei para ela e pude sentir a luz sobre mim e pensei comigo mesmo. Ah, a essa altura, já vi e senti mais coisas do que imaginava. E dei um passo em direção àquela luz. Foi nesse momento que imediatamente me levantei em uma cama e gritei que sentia Deus. E era isso que eu estava gritando. Isso assustou minha esposa e ela se levantou da cama e eu estava cinza, pingando suor frio, e todos os músculos do meu corpo estavam contraídos, e eu estava com muita sede. Minha boca estava extremamente seca e eu me sentia muito desidratado, e não conseguia entender o que havia acontecido. Quer dizer, foi assim, rolei da cama para o chão e me arrastei. Minha esposa estava tentando me seguir e eu estava literalmente gritando para ela se afastar de mim. Eu não o fiz. Eu estava tendo dificuldade para entender o que estava acontecendo e, na época, eu e ela não estávamos nos dando muito bem. Ela se afastou de mim porque eu não era uma pessoa muito boa e ela simplesmente não queria discutir comigo. Ela não fazia ideia do que eu tinha acabado de passar. Eu me arrastei até a sala da frente e tínhamos uma garrafa de 5 galões de água. Tínhamos uma garrafa de água e eu consegui rastejar até a água, enfiá-la e estendi a mão para cima. E havia cerca de um quarto da garrafa lá dentro. Coloquei minha mão em cima dela e puxei para baixo com meu peso. E a água começou a encher o ralo abaixo e começou a escorrer para baixo e eu apenas enfiei minha cabeça ao lado dela e bebi todo o pouco de água que pude. O chão estava inundado, o carpete estava encharcado e eu não conseguia endireitar meu corpo. Fiquei deitado lá por 1 hora em uma espécie de posição fetal, com o corpo extremamente tenso. Não conseguia me mexer, só tinha cãibras, cãibras dolorosas. Então, minha esposa e eu acabamos tendo que nos levantar para ir trabalhar, e eu ainda estava na sala da frente. Ela tentou conversar comigo, mas eu não queria falar com ela sobre isso. Ela me ligou no final da manhã e me pediu para ir ao médico, e eu acabei indo. Eu guardei isso dentro de mim. Isso me deixou com algo que era muito especial. Eu tinha um download. Foi um download incrível de informações que foi quase como se meu recipiente estivesse vazio e alguém o enchesse com tantas informações, e eu comecei a ler e comecei a fazer um balanço e a me interessar por coisas relacionadas à humanidade. Até peguei uma Bíblia e comecei a lê-la da primeira à última palavra. Não parei de ler a Bíblia e grande parte dela fazia sentido, e eu entendia muitas coisas diferentes. E havia um senso de empatia, cuidado e compaixão que eu nunca havia tido em minha vida. E com o passar do tempo, a garotinha que eu via tinha algo que eu simplesmente não conseguia deixar de lado. E aprendi a orar. Aprendi a invocar um poder superior e Deus. Então, eu estava orando bastante e ouvia uma voz que dizia: "Você sabe quem é essa menina? Você a conhece? Você sabe quem ela é?" E eu ficava repetindo isso noite após noite após noite. Isso continuou por meses. Eu simplesmente não obtinha nenhuma resposta. Uma das coisas que tenho a lhe dizer é que fui batizado depois desse acontecimento e mudei minha vida, mas parte do processo foi livrar-me das coisas que estavam dentro de mim, tirá-las para fora e dizer a verdade a alguém que estava ali. E eu diria que, quando você tem essa purificação, acho que se pode dizer, do pecado e do mal que você fez ao longo da vida. E quando confessei quem eu era, não tive vergonha de olhar para a câmera e dizer a todos que sou um assassino, ou que sou um adúltero, que sou um ladrão, que usei o nome do Senhor em vão, que sou todo o pecado que já existiu e que incorporei todas essas coisas. E quando digo que sou um assassino, e não me interpretem mal, e não quero ofender ninguém, é apenas para entender que minha esposa, com quem tenho sido felizmente casado por 27 anos, é minha melhor amiga. Cerca de 4 anos antes desse evento, ela engravidou e nós estávamos namorando. Ela tomou uma decisão por conta própria sobre o que queria fazer, e eu não me opus a essa decisão. Assim, ela se livrou do nosso filho, e a criança que eu vi ali era ela.
É interessante viver uma vida e seguir em frente durante todos esses anos para entender que me disseram que o espírito humano é eterno e que mesmo aqueles que são artificialmente impedidos de ter uma oportunidade são sempre cuidados, e são cuidados de uma maneira muito perfeita, e que vivem uma vida perfeita, e que, você sabe, a compaixão e o amor que foram demonstrados eram o amor perfeito que ela havia criado naquela vida. Hoje, temos de entender que existe algo muito maior do que o que estamos aqui e o que percebemos aqui e que é real. E as pessoas não querem acreditar nisso. Elas zombam e desconfiam, mas é real e nada pode nos fazer mudar de ideia. E aqueles de nós que passaram por isso sempre podem dizer que é real. Hoje em dia, durmo muito bem à noite e sou feliz com quem sou. Aprendi a me perdoar, a amar e a compartilhar. E no final, o que passei me transformou em alguém que eu jamais poderia ter sido sem o que passei. Portanto, para todos que estão ouvindo isso, eu apenas digo que é assim que se vê. E se você tiver dúvidas e outros pensamentos, tudo bem. E nós que passamos por isso, ainda temos amor e compaixão por vocês. E sabe, em algum momento esperamos que você entenda algumas das coisas que nós entendemos e que você se aproxime e entenda algumas das verdades que estão lá. Portanto, eu só queria dizer isso a todos que estão aqui. Muito obrigado por ouvirem minha história.